Obrigada a todo mundo que está tendo esse tempinho para participar aqui com a gente. A gente queria começar hoje com esse projeto. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Ana Beatriz Silveira, as pessoas me chamam de Bia Silveira. Eu estou trabalhando junto com o FK Grupo nesse projeto que a gente criou aí com muito carinho para os nossos parceiros e para os nossos clientes, que é a FK Academia Digital. A ideia é que ao longo dessas próximas semanas a gente consiga contribuir para o conhecimento de vocês em algumas das coisas mais conhecidas do que é esse mundo digital que a gente vive agora. E hoje a gente vai começar, a gente tem uma série de 5 semanas pela frente, mas a gente vai começar tentando um pouco partir da parte mais geral, né? Do que é o mundo digital, o que são essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que às vezes parece que é uma coisa muito avançada, que imagina, inteligência artificial, nuvem, o que é tudo isso, mas a ideia, na verdade, é a gente compartilhar isso com vocês e tentar simplificar e aterrissar um pouco essas ideias. E para isso a gente convidou hoje a Marília. A Marília, ela é gerente de canais de desenvolvimento de parceiros lá na Microsoft Brasil. E ela vai compartilhar um pouquinho com vocês essa história do que é transformação digital, a digitalização dessas novas maneiras de trabalhar que a gente tem hoje em dia. Marília, primeiro de tudo, super obrigada por estar aqui hoje com a gente. A gente já tem 35 parceiros, 38 parceiros aí conectados, e a ideia é compartilhar um pouco dessa história aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Como a Bia escreveu, eu trabalho aqui na Microsoft já faz 10 anos. Parece bastante tempo, mas passou voando, porque, enfim, o mercado de tecnologia realmente é muito dinâmico. Mas eu estou aqui para realmente conversar com vocês, apresentar um pouquinho do que a gente trabalha no dia a dia aqui e desmistificar um pouco essa questão de transformação digital, que todo mundo fala, inteligência artificial, parece coisa de, assim, Jetsons, né? Mas não, a gente já atua com isso. Eu vou dividir aqui minha tela, Bia, me confirma só se está funcionando, tá? Está funcionando. Tá funcionando? Vocês estão conseguindo ver agora no modo apresentação que eu coloquei? Sim, Boa. perfeito. Legal. Então, calma aí. Opa. Boa. Bom, então, já iniciando aqui o nosso tema, a missão que a Bia me deu foi falar um pouco sobre introdução à transformação digital com vocês. E eu confesso que eu gosto de dar esse subtítulo aqui, apesar da introdução, que é otimize seus negócios com as tecnologias do presente. Né? O meu papel aqui vai ser mostrar para vocês um pouquinho dessa transformação digital e como ela está mais próxima da gente do que a gente imagina muitas vezes, tá? Então, bom, falando um pouquinho de mim, eu estou na Microsoft, como eu falei, há 10 anos. Eu entrei aqui sempre na área comercial. Nunca consegui sair da área comercial, mas já passei por diversos focos, né? Às vezes atendendo empresas maiores, empresas menores, e agora eu brinco que eu estou no lugar que eu mais gosto, porque eu estou lidando com startups. Então, é inovação na unha, assim, todos os dias. É impressionante como o Brasil tem de fato um grande celeiro de startups, né? A gente fica muito orgulhoso aí do nosso país. Vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma essas startups aí a crescerem, virarem grandes unicórnios, né? Mas aqui para vocês eu trouxe uma apresentação um pouco mais genérica do ponto de vista Microsoft, para apresentar para vocês um pouquinho de cada coisa, né? É difícil a gente selecionar só algumas soluções, mas eu tentei pegar aqui, de fato, como uma introdução. Então, o primeiro slide que eu, como funcionário da Microsoft, tenho a obrigação de deixar claro é a missão da Microsoft, que é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. E pensando sempre nessa missão que a Microsoft tem, é que vem muito essa questão do como a gente consegue ajudar as empresas a enfrentarem os desafios de hoje, né? A gente está falando de agora, no mundo agora. Então, independente, até pré-Covid, né? Não estamos nem falando da questão da pandemia, mas aqui pensando nos desafios do mercado. Então, você tem muita questão de privacidade pegando muito, né? Os dados, as pessoas estão cada vez querendo mais ter acesso a onde estão os dados dela, né? E como a gente se
protege disso? Putz, eu tenho cliente que está comigo há 20 anos, eu tenho o nome dele em todos os sistemas que eu já tive. Como eu vou conseguir apagar se ele me pedir isso? Pois é um super desafio, né? Tem a questão da mudança do comportamento de compra, né? Isso com certeza vocês enfrentam no dia a dia de vocês. O cliente muitas vezes ele já vai para o ponto de venda com a cabeça feita, porque ele fez uma pesquisa gigantesca no nosso amigo Google e ele já vai lá pronto, né? Diferente de como era há 20 anos, né? O comportamento era muito diferente. Ele fazia pesquisa em loja, né? E agora não, agora ele já vai mais preparado em geral, né? Isso sem contar a própria competição que a gente tem no e-commerce. Então, se antes você competia só com varejistas, por exemplo, né, do setor de varejo, que estavam na sua cidade, hoje você está lutando com o mundo inteiro, né? Porque se faz entrega para a sua cidade, já virou um concorrente seu, né? O mundo mudou e as conexões para o bem ou para o mal também mudaram, né? Então aqui tem alguns desafios. Eu entendo que aí dependendo de cada vertical, um pega mais, outro, mas são muitos, né? A competição nunca esteve tão forte, a escassez de talentos então nem se fala, mão de obra escassa, um monte de gente desempregada e um monte de vaga aberta, né? Esse é o cenário do Brasil agora. E como que a gente aproxima um pouco disso, né? A gente tem que levar em consideração que a gente está num cenário agora muito específico do momento, do 2020 principalmente, né? A gente trabalha num ambiente com múltiplas gerações, simultaneamente. E são gerações que têm valores diferentes, foram criados de maneiras diferentes. Então, elas recebem informação de maneiras diferentes. É muito interessante como isso acontece. E se a gente não levar isso em consideração, a gente não consegue ter sucesso do lado comercial, porque a gente vai fazer a mensagem incorreta, o canal incorreto, enfim. Então, aqui a gente coloca, claro, aqui olhando da perspectiva Microsoft, né, das nossas soluções, mas como as diferentes gerações que estão hoje no mercado de trabalho atuam com a Microsoft. E eu aconselho a todos vocês fazerem um mapinha desse para entenderem exatamente se você está atingindo com a mensagem correta a geração correta. Claro que isso aqui é uma generalização, né? A gente sabe que óbvio, tem exceções, né? Mas o jeito que, e isso aqui é uma pesquisa, enfim, que também não é da Microsoft, é uma pesquisa de mercado, de como essas pessoas recebem esse tipo de dado, mas é muito importante levar em consideração isso, né? Não só a diferença da audiência, mas em como essa audiência é diferente no jeito de receber essa informação. E isso sem contar a outra questão de acessibilidade, né? É um desafio gigantesco aqui na Microsoft, que a gente luta todos os dias para melhorar a vida de todos, né? A gente entende que não são as pessoas que têm deficiência, são os produtos, são os ambientes, né? Então, quando a gente vê um prédio que não tem rampa, não você está impedindo uma pessoa de entrar no prédio, né? Só que quem está errado? A pessoa que está sendo impedida ou o engenheiro que fez o prédio e não colocou uma rampa, né? Então, mudar um pouco esse conceito ajuda muito a gente a pensar na abordagem que a gente vai para o mercado. E isso está, sim, associado à transformação digital, né? Você fica muito mais inclusivo no mundo digital. Então, é importante levar sempre em consideração a acessibilidade também, tá? Bom, todos esses desafios colocados, como que a transformação digital vai ajudar a gente a sair do outro lado? Né? Eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, que a gente está vivendo a quarta revolução. Né? A primeira foi a do vapor, quando começou lá com os trens e tudo mais, já trouxe uma agilidade impressionante para o mercado. Depois veio a eletricidade, que hoje em dia é impossível pensar na nossa vida sem eletricidade. Né? Na década de 70 começou a vir a eletrônica e TI, é onde a nossa querida Microsoft foi fundada, né? Exatamente nesse boom aí de eletrônica e TI, mas assim como a maioria das grandes empresas, né? A gente tem HP também nessa época, enfim, inúmeras que vieram aí da década de 70, 80. E aí a gente está agora exatamente na quarta revolução, né? Que é a digital. A gente ainda está nela, tá? Ela começou em 2015, mas a gente está longe de saber onde ela vai acabar, gente, porque é impressionante como ela mesma está sendo muito mais dinâmica do que as outras, né? No sentido que ela está se mudando conforme a coisa está indo. Então, um exemplo disso é o próprio Covid, né? A gente tem um artigo que estava falando da Harvard Business Review,
que falava exatamente como a transformação digital não foi impulsionada pela motivação das pessoas, mas pelo Covid. O Covid acelerou de uma maneira a transformação digital, pelo menos no nosso mercado aqui brasileiro, e a gente sabe dos dados mundiais que isso afetou o mundo inteiro, mas falando aqui um pouquinho de Brasil, a gente vê que algumas empresas que tinham um mapeamento de ir, né, para o mercado digital, abrir seu e-commerce, no período de 5 anos, encurtaram isso para um roadmap de 3 meses. Isso é muito impressionante, tá? É uma estratégia toda que você tinha de 5 anos que você reduziu ela para fazer em 3 meses, que foram agora, né? E você remoto, lembrando de tudo isso. Então, a gente está no meio dessa transformação, ainda é muito confuso, porque quando você está no meio dela, né, é difícil que nem a gente tenha a mesma visibilidade do que foram as outras 3, a gente ainda não tem da digital, né, mas a gente entende todos os dias as consequências dela, né. E essa quarta revolução, ela entra muito no sentido das esferas da transformação digital, né, porque a gente quebra sempre em fases, vamos dizer assim, a transformação digital. Então, sempre vem com a parte de otimizar operações, né? A gente sempre fala de otimização de operação, isso em tudo. Operação logística, operação de TI, operação, tudo. A gente sempre quer otimizar, porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem ferramentas que conseguem entregar para a gente o nível de eficiência muito maior do que a gente tinha antes, né? Tem a parte de transformação dos produtos, então a gente está em constante mudança, né? A gente, quando eu digo, não é só a Microsoft, tá? É todo o mercado. A transformação de produtos constantemente, né? O mercado demanda isso da gente mais do que nunca, né? Claro, quando a gente pensa em objetos, né? Como o produto que vocês trabalham, né, que é algo tátil, que é muito diferente do meu mundo, isso acontece da mesma forma, tá? Essas esferas da transformação digital, elas são para qualquer vertical, para qualquer segmento, tá? Claro, aí você adapta para cada realidade, né? Então, depois da parte da transformação de produtos, o que tem que andar junto? Empoderar os funcionários. E aonde vem essa questão do empoderamento? Né, que é até associado à missão da Microsoft, né. Essa parte de empoderar os funcionários está relacionado a ganhar agilidade no mercado. Porque se toda vez que seu funcionário precisar de qualquer aprovação, qualquer coisinha, ele precisar de volta de você, você não vai ter a agilidade que o mercado está demandando hoje em dia. Então, é importante, claro, sempre com critérios, né, fazer isso de uma maneira organizada, mas empoderar cada vez mais os funcionários, para que eles consigam ter autonomia, para também ajudar a empresa como um todo, né, a organização como um todo, a ser mais produtiva, a ser mais eficiente e mais ágil, né. Então, e isso, a consequência disso é que você acaba engajando mais os seus clientes, né? Quando a pessoa que está falando com o cliente é uma pessoa mais empoderada, com mais autonomia, o cliente fica muito mais engajado, né? Ele sente que ele está falando com uma pessoa que realmente pode mudar a vida dele, e não é uma pessoa que só vai passar a mensagem, né? Então, essas 4 esferas, elas andam junto, sempre, né? Você nunca pode fazer a transformação digital só por uma, você sempre tem que pensar nessas 4, mas é constante. É isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente já está fazendo a transformação digital da Microsoft aqui, como eu falei, eu estou há 10 anos. Eu acho que nos últimos 5 anos a gente pôde ver como esse modelo ele é diário. Todo dia a gente fala sobre otimização de operações, transformação de produtos, engajamento de clientes, empoderar os nossos funcionários. E isso, claro, no começo é um pouco mais forçado, mas depois entra já no DNA e a coisa começa enfim, a ficar mais orgânica, né? Fazer mais sentido no dia a dia de vocês. Mas leve em consideração essas 4 esferas, sempre. Porque contando um pouquinho da experiência da Microsoft de transformação digital, eu posso dizer que para a gente mudou tudo, tá? De como a gente era há 10 anos para agora. Mudou totalmente a empresa. Por mais que para quem esteja de fora, às vezes acha, não, Microsoft, Bill Gates, tal. Sim, continuamos. Quer dizer, o Bill Gates não está muito mais na empresa, mas a Microsoft é uma empresa trilionária agora, né? Foi recentemente, a gente não pode mais falar bilionária, é trilionária. Então, isso realmente é uma coisa que não mudou. Mas como que a Microsoft chegou, né? Conseguiu se manter relevante num mercado que é tão competitivo e todos os competidores estão inovando e investindo bilhões em inovação.
o papel da Microsoft é muito semelhante ao da FK. A gente só trabalha com canal. A Microsoft tem isso no seu DNA. Então, como que a gente conecta o canal? Ajudando o canal a fazer a transformação digital junto com a gente. Foi um movimento muito difícil, gente. E estamos fazendo esse movimento ainda. Né? Ele não é imediato, ele longe de ser curto prazo, mas você consegue entender algumas metodologias para transformar isso no que a gente fala de pequenas vitórias. Né? Você vai quebrando um processo grande em pequenas vitórias. E aí você vai conseguindo fazer essa transformação digital. Tá? Então, um dos papéis que a Microsoft colocou o chapéu aqui durante a transformação digital foi de democratizar a tecnologia. Então, claro, com a nuvem, o que aconteceu? A tecnologia das grandes corporações passou a ser possível e totalmente financeiramente possível, né, para as pequenas, para todas as empresas. Então, a mesma tecnologia que que a Coca-Cola tinha, porque comprava os servidores, né? Aqui tem uma imagem de um data center. Esse é o data center da Microsoft, um dos. Mas todas as grandes empresas tinham um desse. E para você conseguir ter um desse, óbvio, você não conseguia ser um MEI, né? Para ter uma infraestrutura dessa de milhões. O que a Microsoft fez, né? E assim como alguns dos nossos concorrentes também, deixa que a gente fica com essa parte do servidor, né? Então, a história da nuvem, eu sempre falo, gente, existe a máquina em algum lugar. Né? Não está 100% na nuvem. Nuvem é só um jeito de falar, porque não é o cliente que está com o hardware. Né? O hardware fica com esses grandes fornecedores aí de tecnologia. E você, com isso, o que você ganha sendo pequeno? Você usa o que você precisa. Porque eu vou contar para vocês, eu trabalhava com grandes empresas na época que eles faziam esses grandes investimentos de data center. E era impressionante como era ocioso. Né? Eles se preparavam para os picos, então, Natal, Black Friday, né? Quando era varejo, por exemplo. Mas e o resto do ano? Ficava ocioso. Com a nuvem, isso não existe mais. Você consome, você paga só o que você consome. Né? Eu não preciso mais ficar comprando, estocando hardware. Não. A Microsoft está fazendo isso para mim, né? E aí eu pago uma mensalidade, enfim. Aí tem vários modelos de contrato aí que a gente faz. Né? Essa democratização, ela só foi possível por causa da nuvem, tá? Aqui mostrar para vocês um pouquinho onde estão esses computadores, né? Essas nuvens aí da Microsoft. A gente tem sim um data center aqui no Brasil. Não sei se todos sabiam, mas tem no mundo inteiro data center da Microsoft. Tá? E é um jeito da gente ganhar agilidade e cada vez mais estamos abrindo novos mercados. Né? Então, por exemplo, eu sempre ouço de pergunta assim, mas eu posso colocar meus dados onde eu quiser? Sim, você pode colocar onde quiser. Então, muita gente usa isso a seu favor. Né? Por exemplo, eu quero criar uma redundância do meu dado porque ele é muito importante para mim. Então, eu coloco ele no data center do Brasil e coloco ele num data center, não sei, da Austrália. Não sei. Assim, se acontece um terremoto no Brasil, eu tenho certeza que meus dados estão seguros, replicados na Austrália também. Né? Imagina você fazer isso antes no mundo físico. Era impossível. Né? Você ia precisar ter um dinheiro absurdo, um investimento absurdo. E agora qualquer empresa pode fazer isso. Né? Gerando segurança e realmente deixando com que a Microsoft foque nisso e os clientes foquem no que precisa, né? Então, no caso de vocês, obviamente, em todos os móveis possíveis que vocês podem vender, né? A nuvem inteligente fica com a Microsoft. Então, o que tem dentro dessa nuvem? Tem tudo. A nuvem é uma plataforma, né? Tudo que a gente coloca lá, vocês já conhecem. Então, por exemplo, e-mail. Onde roda e-mail? E-mail roda na nuvem. Né? E não estou falando de e-mail agora, né? Estou falando desde a época que era Hotmail. Já era a primeira experiência de nuvem que todo mundo tinha e não sabia, às vezes, exatamente o que era nuvem, né? E aí, enfim, vieram vários, né? Gmail abraçou a parte de e-mail gratuito, né? Então, enfim, tem muitos momentos que vocês já experimentaram a nuvem e muitas vezes nem sabiam que estavam experimentando, né? Uma das coisas que eu gosto muito de falar é inteligência artificial.
Porque eu lembro sempre daquele filme, acho que era final da década de 90, começo dos anos 2000, que parecia uma coisa totalmente absurda, inteligência artificial. E não é. A maioria de vocês provavelmente já teve muito contato com inteligência artificial e nem imaginam. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é chatbot. Né? Então, quando vocês têm qualquer problema, hoje em dia, a maioria dos sites de fornecedores tem, né? Tem um chatzinho lá, tá com dúvida? Clica aqui no meu chat. Aí você vai lá, clica no chat e começam a falar com você, tá? Algumas mensagens meio fixas, né? Isso é inteligência artificial. Muitas vezes a gente tem alguns casos que as pessoas têm uma interação completa com um chat, não é nenhum ser humano por trás, e a pessoa nem percebe, porque é pura inteligência artificial, né? Mas é uma coisa básica, né? Um chat de suporte num site, não é uma coisa que a gente acha que é tão de outro mundo. Isso é inteligência artificial. E, enfim, esse é só um exemplo, como esse tem tantos outros, né? A gente tem, enfim, muitos clientes, milhares de clientes que já utilizam um pouquinho de inteligência artificial no seu dia a dia. Né? Então, isso é uma coisa que eu convido vocês, quem tem curiosidade para entender um pouco mais, no site do Azure, né, azure.com, a gente explica um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Depois eu vou mandar para a Bia alguns links e tudo mais e a gente divide com vocês, tá? Para quem se interessar e quiser entender um pouquinho mais. Aqui eu trouxe um caso para vocês que é um caso real, tá? Aqui é uma indústria, não é no Brasil esse caso, mas é uma tecnologia que já existe, tá? Eu queria mostrar para vocês só casos já existentes, sem muitas promessas, mostrar o que realmente já está acontecendo, né? Quem já está usando aí tudo isso. Então, essa aqui é uma indústria, né? Até aí não tem nada anormal, aparentemente. Mas o que é legal nessa indústria? Ela colocou câmeras em toda a indústria com reconhecimento de EPI. Então, todos os funcionários, né, por ser uma indústria, eles têm regras super rígidas de segurança, né, por lei. E, óbvio, não tem um fiscal lá todo dia, mas a empresa não quer que o funcionário esteja desprotegido, né, com potencial risco. Até porque a gente sabe aqui no Brasil quanto que custa um problema trabalhista, né? Ninguém quer isso. Então, como é que a gente consegue, de uma maneira barata, diminuir algo desse tipo? Hoje em dia, a gente já tem câmeras que fazem esse tipo de... Numa foto, ela já consegue mostrar tudo que está errado. Então, aqui, naquela outra foto, que não parecia ter nada estranho, né? Tinha sim. Tinha um equipamento inflamável ali, estava faltando um outro equipamento naquela esteira e tinha um funcionário sem capacete. Tudo isso foi a câmera automaticamente que viu. E aí ela solta um alerta para, enfim, para o gerente, né, da fábrica, alertando, ó, tal funcionário está sem capacete, tem equipamento que está faltando peça, enfim. Tudo isso no modelo de alerta. Inteligência artificial pura isso, né? A gente treinou essa câmera para fazer esse reconhecimento, tá? Um outro exemplo que eu gosto muito é esse vídeo aqui. Veja que ele está sem o capacete da maneira correta. Enquanto ele não coloca o capacete, não fica verdinho. E é uma solução semelhante àquela outra da fábrica, mas é uma câmera também que tem essa tecnologia, né? Então, enquanto não ficar... ele tem que posicionar o capacete da maneira correta, né? Não pode colocar tortinho, nada disso. O EPI tem que estar colocado da maneira correta, para que a câmera fique verde. Isso tudo já existe, gente. Esse caso aqui é no Brasil, tá? Esse de inteligência artificial na segurança do trabalho. É uma fábrica aqui no Brasil. Uma obra, desculpa. Aqui um outro exemplo, também já é realidade. Esse aqui, para quem não conhece, é o HoloLens. O HoloLens é um óculos que ele tem o poder de fazer a realidade aumentada, né? O que a gente fala. Então, o que é isso? Essa imagem holográfica que você está vendo é o que ele está vendo, né? Então, o que está acontecendo? Ele não precisou abrir... Isso aqui não sei se dá para reconhecer pela imagem, está um pouco confuso, mas é aquele buraco de elevador. Esqueci o nome agora. É exatamente o buraco do elevador. Ele não É o precisa... fosso. Obrigada, Bia. O fosso do elevador. Ele não precisou abrir todo o maquinário para ver o que estava lá dentro.
O HoloLens, ele já sabe, né? Enfim, ele tem um mapa, né, da mecânica que tem dentro ali. Então, ele já abriu e ele já conseguia ver tudo que estava ali. Né? O manual está ali do lado, a localização, ele já conseguiu colocar também um relatório mostrando ali a conexão com os outros elevadores do mesmo prédio. Isso já existe. A ThyssenKrupp é uma empresa que já utiliza isso. Tá? Enfim, é um parceiro global aí da Microsoft. Então, as manutenções de elevador que a ThyssenKrupp tem feito, não todas ainda, eles não conseguiram fazer isso em 100%, mas boa parte delas já está acontecendo assim. Né? Então, de novo, tecnologia já aplicada, que já existe. E esse slide parece muito de outro mundo. Não é. Não é. Né? Ainda mais, a gente tem alguns casos muito interessantes também do HoloLens, esse mesmo óculos, ser usado em medicina. Né? Você consegue fazer casos incríveis de médicos que conseguiram fazer operações remotamente. Né? Então, imagina o poder que isso tem quando a gente pensa num país como a África, que tem uma carência tão grande de médicos. Você pode usar os milhares, centenas de milhares de médicos que tem num país, por exemplo, como os Estados Unidos, prestando essa consultoria remota em países que não têm essa mão de obra. Né? Então, o poder de escala disso é muito grande. E a gente nem sabe ainda tudo que a gente vai poder usar com isso. Né? Esses aqui são casos primários que a gente está vendo o uso já, mas de verdade eu acho que a gente não começou, é a pontinha do iceberg aqui, da onde isso vai parar. Né? Aqui um pouquinho mais não sei se todos conhecem do Power BI. É um dos produtos que eu sou mais apaixonada da Microsoft, porque ele faz exatamente isso. Ele usa os dados, transformando eles visíveis. Então, eu não sei aqui quantos de vocês gostam de olhar as vendas em tempo real. Eu, como sou do time comercial, eu gosto. Né? Mas isso, eu entendo que tem pessoa que gera ansiedade até com isso. No meu caso, eu gosto de acompanhar as vendas sempre. O Power BI, eu tenho ele no meu celular, eu tenho ele na minha máquina, conectado, né? O mesmo dado eu vejo um e eu vejo um outro. Ou seja, eu confesso, eu dou aquela olhadinha antes de dormir para ver se está tudo certo, né? Como fechamos bem o dia. Eu dou aquela olhadinha, mas está no celular. Super, não precisa levar o computador para a cama, né? Não, só aquela olhadinha. Né? Eu já deixo o reportezinho pronto ali, marcado, né? A gente coloca o alfinetinho ali. Dá uma paz no meu coração, saber como são as vendas todos os dias. Isso eu posso fazer de uma maneira mais simples possível. O maior trabalho que você tem com o Power BI, de verdade, é alimentá-lo a primeira vez. Depois disso, você faz as conexões corretas, ele te atualiza, né? Claro, se você quiser ter uma visão diferente, tudo você cria isso. É impressionante como o Power BI foi o produto da Microsoft que, ao ser lançado, foi o que teve maior crescimento na história. É muito legal ver como esse produto, ele de fato ajuda no dia a dia. Né? Ele é muito visual, ele ajuda quem do time comercial não tem uma pessoa que não seja apaixonada pelo Power BI, de verdade. Bom, um pouquinho aqui sobre o que eu falei no começo, de privacidade. Né? A Microsoft trabalhou junto até do governo com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A lei já existe na Europa, né? que é a GDPR, e aqui no Brasil é a LGPD. A LGPD era para entrar agora em agosto, né, mas ela foi atrasada para o próximo ano, né, pelos motivos da pandemia. Mas é um ponto muito importante. Qualquer tamanho de empresa precisa ficar atenta à LGPD. A empresa que não cuidar bem dos dados dos seus clientes pode sofrer multas milionárias. Se o seu cliente entrar com uma ação contra você porque recebeu um contato indevido, acontece, né, gente? A gente tem aí alguns sistemas que têm dados de clientes há tanto tempo que a gente olha planilhas, né, de Excel, aquela coisa, a gente sabe como é o dia a dia. Muito complicado. É importante levar muita atenção nesse ponto, porque a lei, por mais que ela tenha sido atrasada, ela é retroativa. Então, muita atenção aqui, que se precisarem de ajuda, tiverem com qualquer receio com relação ao próprio sistema, venham falar comigo, né? Meu contato vai estar no final. Do lado da Microsoft, a gente tem um compromisso em ajudar todos os nossos clientes a terem clareza sobre como se preparar
para a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E é uma coisa que eu deixo clara para todo mundo, porque muita gente fala assim, não, isso aí é um problema que o Itaú e Bradesco vão ter. Eu não vou ter. Não, gente, vai todo mundo ter. Porque o que a gente viu na Europa, né? Todas as empresas, né? Os clientes, eles não estão nem aí se a empresa é grande ou pequena. Usou o dado errado de maneira, né? Enfim, que o cliente não tenha gostado do uso do próprio dado dele, não importa o tamanho da empresa. Né? Super atenção aqui. Bom, falei um pouquinho, né, no começo da questão da acessibilidade, mas eu quis trazer de novo esse assunto para vocês, porque putz, eu imagino que isso seja super interessante para vocês, no sentido de quantos projetos vocês não têm que lidar exatamente com acessibilidade, né, no dia a dia de vocês. Do lado da Microsoft, a gente faz todos os produtos que a gente pode imaginar, né? A engenharia já desde do momento da concepção do código do produto já leva em consideração a inclusão, né? Isso foi uma das grandes mudanças que a gente teve nesses últimos anos. É impressionante, desde a parte do código, a parte do pacote do produto. Né? Eu não sei se todos viram, a Microsoft lançou, por exemplo, um controle do Xbox que é acessível para todos. Né? A gente tinha muitas crianças que não conseguiam jogar com o controle do Xbox tradicional, né? Porque não conseguiam segurar daquela maneira. Né? Então, esse tipo de inclusão é incrível. Porque você não é que você está só aumentando a sua audiência, que é o que você está fazendo. Né? Quando você cria um produto para as minorias, você está incluindo a maioria. Isso que é uma grande mudança de mindset que a gente teve aqui. Né? Agora, se você cria um produto para a maioria, você não está incluindo a minoria. Né? Essa mudança é muito importante e ela está associada desde o princípio na transformação digital. Né? Então, o que a gente chama aqui de design inclusivo, já vi alguns outros nomes aí no mercado, mas é isso, é levar em consideração todas as minorias em todos os momentos da transformação digital, para ter certeza que você não está limitando o seu mercado e você não está impedindo ninguém de ser seu cliente. Né? Ninguém quer diminuir a quantidade de clientes, né? Pelo contrário. Aqui tem um videozinho, mas ele vai estar sem som. Então, eu vou falando enquanto ele está passando aqui, mas o que é isso? É uma escola na França que, de maneira inclusiva, utilizando a plataforma Microsoft, desenvolveu um aplicativo, né, que é esse que ele estava falando aí no celular, para exatamente trazer essa inclusão para todos os seus alunos. Né? E o que os professores começaram a ver enfim, os alunos todos ficaram mais colaborativos, não só os que tinham deficiência, mas os outros também, porque entenderam o que estava sendo passado. Né? Então, ela falou, as aulas todas ficaram muito melhores, não só para quem tinha deficiência, para todo mundo. Melhorou para todo mundo. Aqui tem algumas outras soluções, né? Essa aqui é a professora da escola. Essa é uma outra escola, que é uma escola dos Estados Unidos, mas que teve também um caso, usou a mesma solução. Todas as pessoas podem ter ou não algum tipo de deficiência. Você não começa uma reunião perguntando se alguém tem alguma deficiência. Você não atende um cliente perguntando você tem alguma deficiência. A gente não faz isso. Até por uma questão de respeito, né? Às vezes a pessoa não quer se expor, tudo mais óbvio. Agora, entenda que 70% das deficiências, elas não são visíveis. Então, você não consegue saber se a pessoa tem ou não. Quando você muda o jeito que você olha para a sua audiência, você consegue, de fato, trazer essa inclusão. Né? Aí tá a escola a francesa. Enfim, depois eu posso passar esse vídeo completo para vocês, está no site da Microsoft também, eu aconselho a dar uma olhada, porque é muito bacana. O depoimento das crianças, né, falando como elas, enfim, melhoraram a vida delas ao pensar na inclusão. Isso está muito associado ao que a gente fala de equidade, né, aqui no mercado. Então, já passando até para o próximo slide, que a gente está falando um pouco da ética na inteligência artificial. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte,
algumas barreiras foram quebradas. Só que a nossa legislação, tudo isso, não consegue acompanhar esse ritmo. E tem muita coisa que pode não ser ilegal, mas é imoral. E a gente, quando vai para a inteligência artificial, a linha fica muito tênue, porque é subjetivo em alguns pontos, né? Então, claro, tem coisa que não é, tem coisa que é lei e aí ponto, acabou. Mas tem coisa que a lei ainda não está preparada, né? Então, um exemplo que eu dou, que eu fiquei muito assustada quando eu conheci esse case, que é um case também aqui da Microsoft, eles fizeram uma inteligência artificial, um código, para se relacionar no Facebook, se não me engano. Foi no Facebook ou no Twitter? Não, acho que foi no Facebook. E, enfim, colocou lá no Facebook para, né, aprender um pouco do mundo. Jogou uma inteligência artificial lá, lógico, monitorado. O que eles viram com isso? Em menos de um mês, essa pessoa artificial tinha virado racista, xenofóbica e homofóbica. Assustador. Olha o que foi feito, né? Você deixa e ele estava num modo, vamos dizer assim, esponja, né? Ele estava pegando as informações, os comentários, os posts que ele tinha acesso ali, que foi colocado, e aprendendo com isso. Acho que isso, só te interrompendo um segundo, Marília, acho que é isso legal Claro. de explicar da inteligência artificial, que ela aprende, né? Não é uma coisa que você constrói e fica naquele modo, daquela maneira que você construiu. Ela foi construída para aprender, né? E aprende o que Exatamente. você ensinar. Aprende tudo que você ensinar. Isso é um perigo, porque, né? Nas mãos de pessoas erradas, organizações erradas, isso pode virar uma arma nuclear. A gente tem plena consciência disso. Então, esse piloto específico, né, que esse que eu contei aqui do Facebook, ele foi encerrado, né, como terminado, mataram essa pessoa artificial, não virou uma pessoa boa. Então, escolhemos por não continuar ao invés de tratar, né, tentar ajudar, não, matou esse código, era um teste mesmo, né, mas foi assustador para a gente começar a perceber algumas coisas do mercado, né. Bom, todos esses pontos que estão aqui envolvem muito essa questão de ética, né? Então, eu já falei muito de inclusão, de equidade, a parte de transparência, né? Que volta ao ponto de privacidade também e segurança, saber onde está o dado do seu cliente, né? Ser transparente com ele. Do que você vai fazer com o dado dele? Eu não sei vocês, mas eu odeio fazer quando você vai fazer um registro em qualquer loja, tem 2 páginas. Você fala, meu, para que você precisa saber tanto de mim? Isso vai começar a incomodar cada vez mais as pessoas. E algumas pessoas vão se recusar, simplesmente, porque sabem que o dado não está sendo usado da melhor maneira, né? E não querem passar o dado. Então, uma coisa que a gente já mudou também aqui do lado da Microsoft, eu peço o mínimo de informação possível para fazer esse profiling, né? Esse perfilamento dos clientes que eu vou colocar no meu CRM. O mínimo possível, para ter um relacionamento com ele. Porque se eu ficar pegando informação demais, a chance de eu cair em alguma falha da Lei Geral de Proteção de Dados é muito maior. Então, vamos pegar o mínimo de informação que a gente precisa para ter, né, o cadastro dele, a gente conseguir trabalhar bem, mas sem informações extras, né? Eu acho que isso foi uma grande mudança, tá? Bom, passando aqui um pouco na conexão de tudo isso que eu falei, né? Então, tem o lado dos produtos da Microsoft, do nosso foco, que são esses 4 pilares que estão aqui à esquerda: ambiente de trabalho moderno, aplicação em negócios, aplicativos em infraestrutura e dados e inteligência artificial, né? Tudo isso conectado na nuvem, junto com as esferas aí da transformação digital, né? A parte de empoderar os funcionários, engajar clientes, otimizar operações e transformar produtos. Super conectado. É importante que não haja nenhum tipo de quebra aqui nessa mensagem, né? Porque a gente cria os produtos para os clientes, né? Não tem que ser da outra forma, né? Não tem que ser, a gente não tem que buscar cliente para o nosso produto. Esse é muito importante a gente entender isso. Ouvir o mercado, né? E a transformação digital, eu acho que ela faz a gente pensar muito nisso. Né? Será que eu estou, de fato, atendendo a uma demanda do mercado ou eu estou querendo vender o que eu quero vender? Essa análise, ela é constante.
né? E a transformação digital é importante levar em consideração o que o mercado quer. Aqui, opa, passei 2. Voltando ao ponto do empoderamento, né, da Microsoft com relação a cada pessoa e organização, levando em consideração todas essas esferas. Aqui a gente já estende Microsoft como uma empresa global, tem essa aspiração global, né, é grande, mas é o preço de ser uma empresa trilionária, eu acho, né? Está associado uma coisa à outra. O plano que a Microsoft fez, exatamente para ajudar nessa questão da inteligência artificial para o bem, na questão da ética, a gente quebrou a inteligência artificial em alguns projetos especiais. Então, tem a parte de acessibilidade. Então, como a gente vai usar a inteligência artificial para ajudar a incluir mais pessoas. Tem a parte do planeta, sustentabilidade. Então, não sei se todos vocês aí leram o Valor Econômico de hoje, mas a Microsoft se uniu a vários CEOs aqui no Brasil e pediu oficialmente para o governo algumas medidas mais radicais com relação ao desmatamento na Amazônia. Né? Esse é um comprometimento que a Microsoft tem. Né? Putz, a Microsoft é americana, o que está falando da Amazônia? A Microsoft está no Brasil. Emprega mais de 1.000 pessoas aqui no Brasil, sem contar o canal, né? Se a gente pensar em toda a área estendida de que a Microsoft impacta aqui no Brasil de emprego, a gente está falando de mais de 100.000 pessoas que são impactadas pelas ações da Microsoft, né? Vendem, fazer projeto, enfim, aí pensando em tudo. É importante, sim, a Microsoft se posicionar com relação a isso. Né? E a gente pode ajudar com relação a isso. Esse que é outro ponto super interessante. Né? A gente tem as ferramentas corretas para ajudar aqui com inteligência artificial a melhora de toda a questão de sustentabilidade no Brasil. E a parte de humanitarismo. Super importante. Agora no Covid a gente viu muito sendo feito, mas a gente tem que usar isso como um programa constante. Né? A gente está longe de ter um mundo resolvido com relação à pobreza, à fome, saneamento básico, assuntos que muitas vezes para a gente parecem, né, básicos demais, está longe de ser uma realidade ainda para todo mundo. Então, a Microsoft, como empresa global, também se posiciona com relação a isso. Eu tenho mais um vídeo que eu quero mostrar. Esse vídeo eu gosto muito, mas ele não vai conseguir ter som, mas depois eu mando para vocês, que é esse vídeo aqui de um caso real, tá? Esse é da China, que eu não sei se todos aqui conhecem uma organização que tem no Brasil, semelhante a essa da China, que chama Mães da Sé, que são mães que perderam seus filhos, né? Enfim, e aí diversas histórias super complicadas. Essa aqui da China é uma organização semelhante à Mães da Sé, e, enfim, a história de um pai que perdeu o filho. O filho tinha uma deficiência e, enfim, ele procurou o filho por anos, até que criaram lá na China um código para exatamente ajudar uma associação, como a Mães da Sé, esse hackathon aqui que eles estão falando, que chama Foto MC. O que eles fazem? Como uma criança, quando é perdida, é muito difícil encontrar, porque muda a feição, né, da criança conforme ela vai crescendo, né, vai virando adolescente, fica muito difícil localizar esses jovens. Então, esse logaritmo, ele ajuda exatamente a mostrar como seria o rosto dessa criança hoje, 4 anos depois, 5 anos depois, enfim. E foi assim que ele conseguiu achar o filho dele. Né? Eu me emociono toda vez que eu vejo essa história, porque é uma história real. Foi um logaritmo que achou, que mostrou exatamente como ficaria o rosto do filho dele. Aqui está mostrando exatamente o logaritmo funcionando aí. Né? Parece de filme, né? Mas não, é real isso mesmo. E ele conseguiu. Bem, né? Exatamente. É a inteligência artificial sendo usado da maneira correta, né, para o que a gente de fato precisa resolver. Então, depois eu mando esse case para vocês também, é muito bonito de ver. Enfim, o desespero do pai procurando é complicado, né? A gente não consegue nem imaginar o que foi essa angústia que esse pai sofreu. Mas volta sempre a pergunta, né? O verdadeiro poder da tecnologia não é definido pelo que ela pode fazer por você, né? Ou o que a tecnologia pode fazer? É o que a gente vai fazer com ela.
Como a gente vai usar a inteligência artificial a nosso favor, depende só da gente. Como a gente vai usar tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, que é só um pouquinho de transformação digital, depende só da gente. Né? Todas essas ferramentas já existem, já temos casos Brasil, mundo, com relação a isso. E contem comigo, o que vocês precisarem de apoio nessa transformação digital, a Microsoft tem, sim, o papel de ajudar todos que querem ser ajudados, todos que querem conhecer um pouco mais, nem que seja só de uma solução, do processo inteiro, enfim. A gente entende que é nosso papel democratizar essa tecnologia o máximo possível e aí levando tudo, né? Levando a nuvem, levando inteligência artificial, tudo que a gente puder. É isso, Bia. Muito legal, obrigada, Marília. Eu tenho só uma pergunta, um comentário e uma pergunta. Acho que é legal entender que tudo isso é meio massinha de modelar, né, no final das contas. Então, por exemplo, a história de colocar as câmeras, tal, isso funciona numa fábrica, isso funciona numa construção, isso funciona numa loja, que você pode ver, por exemplo, onde tem a zona mais de interesse das pessoas, para onde o olhar delas vai quando elas entram. Então, tudo isso é massinha, Total. pensar nessas soluções que a Marília apresentou, de verdade como uma coisa que tem flexibilidade, né? Que ela E se Bia, adapta. desculpa te interromper, mas esse ponto que você falou, eu vou trazer um exemplo da minha vida pessoal. Meu marido é varejista. Então, por isso que eu falo Uhum, bastante de varejo, né? Conheço bem o mundo de varejo. E uma das coisas que a gente colocou nas lojas agora foi exatamente uma câmera para me. Na verdade, mais de uma câmera, e vocês vão entender. Uma uhum, câmera no corredor do shopping, uma câmera na entrada da loja e outra no caixa. 3 câmeras na loja. No corredor e 2 na loja. Por quê? Eu estou vendo quantas pessoas estão passando no meu corredor, fluxo, uhum. quantas pessoas estão entrando na minha loja e quantas pessoas estão convertendo no caixa. Né? Muito 3 legal. pontos de interação. E é uma câmera, não é essa, né, que está programada para medir capacete e tudo mais, claro, né? Eu não vou Uhum. esperar Ela tem capacete que dos meus aprender outra coisa. clientes, mas ela está programada exatamente para medir a conversão dos clientes. Né? Ela olha o movimento do cliente na loja, então é super interessante, a gente consegue entender qual produto está sendo mais olhado, talvez menos convertido. Todo isso, todo esse tipo de análise, a gente consegue com 3 câmeras na loja. E, de novo, Muito legal. já existe, eu uso, eu mesma na minha vida pessoal, né? Uhum. E é uma pequena empresa, né? Meu marido tem 10 funcionários. Uhum. Isso é muito legal. Esse é o exemplo, acho que mostra, né? Então, desde uma fábrica com sei lá quantos mil funcionários até um pequeno negócio. Então, de novo, essas tecnologias, o bonito, acho que eu também sou do mundo de tecnologia e acho que a beleza é essa, que você consegue adaptar de acordo com a sua realidade, né? Com o seu cenário. Então, era isso que a gente queria um pouco passar, acho que nessa conversa aqui de hoje, que é entender. Esse mundo parece um mundo muito fantástico, muito longe da nossa realidade, mas ele já existe, já está sendo usado, não é uma coisa fora do alcance e pode impactar muito no negócio, né? A gente pode ter resultados muito positivos com pequenas mudanças e pequenos aprendizados do dia a dia. Acho que essa é a beleza. Tem uma pergunta que o Fábio fez que eu achei muito legal, eu até tentei responder um pedaço, mas queria um pouco a sua opinião também. Ele perguntou qual a diferença de uma empresa digital e uma digitalizada e o que as pessoas têm que fazer, as empresas têm que fazer para se digitalizar e quanto tempo demora. Eu vou falar primeiro o que eu respondi e aí eu quero a sua opinião também. Eu falei para ele como eu entendo isso. Acho que uma empresa digital, acho que tem isso no seu core, né? Como as empresas de tecnologia, por exemplo, que trazem essas soluções, que são as pessoas que são as empresas que são voltadas para buscar essas soluções e assim por diante. E as digitalizadas, na verdade, são as que adotam. Eu acho que hoje a gente até estava discutindo nas outras conversas que a gente teve com os parceiros que a gente vive no mundo digital. Então, não dá para você pensar em empresas digitalizadas ou não digitalizadas, em marketing digital. Não, a empresa existe, ela tem que se digitalizar. E, assim, se digitalizar pode significar muitas coisas, né? Desde uma adaptação pequenininha até uma reviravolta completa na maneira como você faz negócio.
né? E a mesma coisa vale para tudo na nossa vida, assim, gente. A gente, hoje em dia, acho que 100% das pessoas que estamos aqui somos digitais, dado que estamos cada um na nossa casa, né, na nossa vida, e paramos para assistir essa reunião, cada um do seu lugar. Então, acho que é isso, assim, é não separar os mundos, é entender que a gente tem que tomar desde pequenas ações, e isso já é se digitalizar, né? E o tempo, eu acho que é uma coisa difícil de falar, porque todo dia tem novidade, né? Todo dia tem Todo alguma dia, coisa que a gente aprende, alguém está inventando e dá para todo dia. implementar, É né? impressionante. E agora que eu tô trabalhando com startup, eu fico assustada, que eu tô sempre atrasada. É impressionante. A gente Dá tá sempre ansiedade até, atrasado. né? Da ansiedade. Sobre o ponto de digital e digitalizada, eu concordo, Bia. Eu acho que o jeito que a gente está vendo agora o digitalizada é mais uma questão quase temporária. Ele está se digitalizando, mas eventualmente todo mundo vai precisar ser digital, né? Porque vai ser uma questão de sobrevivência. O nível, Uhum. claro que depende, mas vai ser muito difícil uma empresa ficar totalmente offline, né? Sim. Mesmo quando a gente pensa no interior do interior, assim, Uhum. não é a Uhum. realidade mais, tá? Eu contei até para Bia um caso super divertido que a gente teve, que foi o primeiro. A gente tinha um varejista que a gente trabalhava do lado da Microsoft, ele tinha 17 lojas lá em Manaus, infraestrutura incrível de Manaus, né? Quem conhece o Brasilzão sabe. Sim, sim. Assim, tem regiões lá que eletricidade é uma coisa difícil, né? Então imagina quando a gente fala de nuvem. A gente migrou todo, ele usa o SAP, né, como o ERP dele, para tudo, desde estoque, conexão com o e-commerce dele, tudo. Né? Ele está todo, o processo dele, o operacional, está todo no SAP. Ele migrou esse processo operacional, que antes ficava num servidor, na casa dele, ele migrou tudo isso para a nuvem, em Manaus. Eu fiquei com muito medo, porque foi a primeira migração que a gente fez. E ninguém confia na infraestrutura, infelizmente, da região norte do Brasil. É complicado. Foi fantástico. Nem a gente acreditou que ia ser tão bom. Ele falou que o tempo de resposta entre o estoque e a loja melhorou em 10 segundos. Isso para um varejista, Boa. gente, 10 segundos pode parecer pouco. Não é. É. Isso é a experiência do cliente pura. Né? O Não, cliente, exato. Se eu chego lá com tem uma cliente que pergunta, eu tenho que saber desiste. lá na hora. É isso. É. Então, todos os lugares, todas as geografias, todos os tamanhos de empresa, é, ser, é, ser digital é o mundo que a gente está agora. Né? O Uhum. processo de digitalizar, eu entendo isso agora como um processo. Né? E todas as empresas vão ter uma parte digital, isso não tem mais como fugir. Já estamos todos. Já Já estamos dando o estamos. primeiro passinho. De muitos, né? Pessoal, eu vi que ainda tem algumas perguntas aqui, mas acho que a gente já está com 4 horas e 4 minutos. Eu não queria também tomar mais o tempo de vocês, que a gente tinha bloqueado por 1 hora. Mas eu queria falar duas coisas. Primeira apareceu muito aqui dúvidas sobre a Lei Geral de Privacidade e Proteção de Dados. Acho que vale mais para frente a gente fazer uma conversa só sobre isso, dado que todo mundo tem mailing list, telefone, e aí acho que uma ideia que eu estava tendo aqui nos bastidores, conversando com o pessoal do FK, grupo, de repente a gente faz uma apresentação separada só por isso. Aí é legal saber que a Marília é uma conhecedora já. A gente também pode ver com o pessoal da área de jurídica para explicar um pouco melhor. Acho que é um bom tema para todos nós conversarmos, né? A gente tem compromisso sempre com os nossos parceiros de prover a melhor informação possível, a gente tem compromisso de usar esses dados corretamente, né? Tem um acordo com os nossos parceiros também comercial, então acho que vale a pena ter essa discussão. E uma outra coisa é lembrar que essas palestras continuam. Então, na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre varejo, um pouquinho mais sobre e-commerce. Vou ver se eu consigo. Eu trabalhei bastante com trade marketing, vou usar da minha própria experiência aqui.
e vou ver se eu consigo bastante exemplos bacanas para contribuir e compartilhar aqui com vocês na semana que vem. No mesmo horário, quarta-feira que vem, às 5 da tarde do Brasil, perdão, e aqui nesse link da Academia Digital. Pessoal, super obrigada, Marília. Muito obrigada pelo seu tempo e pelos seus conhecimentos. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Meus contatos estão aqui. Pode procurar LinkedIn, e-mail, como preferir. Qualquer dúvida. E vamos fazer, sim, uma sessão especial de LGPD, porque eu acho muito válido. E a gente ganhou mais um tempinho aí, né? Foi atrasado, então vamos conversar e esclarecer qualquer dúvida. Tá bom, tá ótimo. Obrigada, gente.